A fé que transforma. Como confiar em Deus pode mudar tudo. A vida é cheia de desafios que muitas vezes parecem ser grandes demais para suportarmos. Existem momentos em que a dor, a angústia e a incerteza nos fazem sentir pequenos e impotentes. Talvez seja uma doença inesperada, dificuldades financeiras, problemas no casamento ou um sonho que parece cada vez mais distante. Nessas horas, a dúvida pode tentar nos enfraquecer e nos fazer pensar: será que Deus está realmente comigo? Jesus nos deixou uma mensagem poderosa para momentos como esses. Em Mateus, capítulo 17, versículo 20, ele nos ensina: E Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. O contexto do versículo, esse ensinamento foi dado em um momento crucial no ministério de Jesus. Um pai aflito levou seu filho possuído por um espírito maligno até os discípulos para que fosse curado, mas eles não conseguiram libertá-lo. Então, o homem levou o menino até Jesus, que imediatamente o curou. Os discípulos, confusos, perguntaram por que não conseguiram realizar o milagre, e Jesus respondeu que era por causa da incredulidade deles. Foi então que ele ensinou sobre o poder da fé, usando o exemplo do grão de mostarda. Essa semente é uma das menores que existem, mas quando cresce, se torna uma grande árvore. Jesus quis mostrar que não é o tamanho da fé que importa, mas sua autenticidade e crescimento. A fé que move montanhas. Quando Jesus disse que a fé pode mover montanhas, ele não estava falando apenas de obstáculos físicos, mas de tudo aquilo que nos impede de seguir em frente. As montanhas representam os desafios da vida, como os medos, as dificuldades financeiras, as doenças, os problemas familiares e os momentos de dúvida. Talvez hoje você esteja enfrentando uma montanha que parece impossível de transpor. Pode ser que tenha orado por uma solução, mas ainda não viu mudanças. O que Jesus nos ensina é que não precisamos ter uma fé gigantesca desde o início, apenas uma fé verdadeira e crescente. A fé genuína não significa que tudo acontecerá do nosso jeito e no nosso tempo, mas que confiamos que Deus está no controle, mesmo quando as respostas não vêm imediatamente. O que fazer? Quando a fé parece pequena. Se Jesus nos diz que basta uma fé do tamanho de um grão de mostarda para mover montanhas, isso significa que até mesmo uma pequena fé já tem grande poder se colocada em Deus. Mas o que fazer quando nos sentimos fracos e inseguros? O primeiro passo é orar com sinceridade. Mesmo que sua fé pareça pequena, converse com Deus e peça que Ele fortaleça sua confiança e lhe dê direção. Além disso, é fundamental se alimentar da palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e conhecer as promessas do Senhor. Quanto mais nos aprofundamos na Bíblia, mais nossa confiança nele cresce. Outro ponto importante é evitar comparações. Cada pessoa tem uma caminhada de fé diferente e Deus trabalha de maneira única na vida de cada um. Se sua fé parece menor que a de alguém ao seu redor, não se desanime. O importante não é o tamanho inicial da fé, mas seu desenvolvimento ao longo do tempo. Olhar para trás e lembrar das vezes em que Deus já operou em sua vida também fortalece a fé. Quando reconhecemos como Ele nos sustentou no passado, isso nos dá segurança para crer que Ele continuará a agir no presente e no futuro. Além disso, é necessário dar passos de fé. Às vezes, Deus nos pede para agir mesmo antes de vermos o resultado. Confiar em Deus significa seguir adiante, mesmo sem enxergar toda a estrada, sabendo que Ele está no controle. A fé que nos sustenta em tempos difíceis. A fé
não nos livra dos problemas, mas nos dá força para enfrentá-los. Quando acreditamos verdadeiramente em Deus, aprendemos a ter paz, mesmo quando as circunstâncias são desafiadoras. Quem nunca passou por um momento em que achava que não conseguiria continuar? Talvez um diagnóstico difícil, uma perda inesperada ou um problema sem solução aparente. Nessas horas, a fé é o que nos mantém de pé. O que Jesus quer nos ensinar é que, mesmo que as dificuldades pareçam enormes, quando confiamos nele, encontramos força para continuar. A fé nos dá uma nova perspectiva, permitindo que vejamos além do problema e confiemos que Deus já está preparando a solução. Conclusão. A mensagem de Mateus 17:20 nos lembra que a fé pode transformar tudo. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que parece impossível, mas lembre-se de que o mesmo Deus que criou o universo é aquele que cuida de você. Se sua fé parece pequena, não desanime. Assim como o grão de mostarda cresce e se torna uma árvore forte, sua fé também pode crescer a cada dia. Confie, persevere e continue caminhando, pois Deus sempre honra aqueles que confiam nele. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, reconhecemos que muitas vezes nossa fé é fraca e cheia de dúvidas. Pedimos que fortaleças nosso coração e nos ajudes a confiar plenamente em Ti. Dá-nos a sabedoria para enxergar além das dificuldades e entender que Tu sempre tens um propósito. Que possamos crescer espiritualmente e ter uma fé inabalável, mesmo nos dias difíceis. Ajuda-nos a entregar nossas preocupações nas Tuas mãos e descansar na certeza do Teu cuidado. Que possamos testemunhar Teu poder em nossa vida e glorificar Teu nome em tudo o que fizermos. Ensina-nos a não duvidar, mas a caminhar com confiança, sabendo que Tu és fiel. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.